Está começando o programa Pergunta que a Bíblia Responde. Apresentação, Pastor Gil Ferraza. Realização, Igreja Batista, Filho de Davi. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista, Filho de Davi. E hoje venho te ajudar a responder perguntas que a maioria dos cristãos gostaria de saber. Este programa foi elaborado com o intuito de pregar o Evangelho e divulgar o Reino de Deus. Hoje temos uma pergunta da Sabrina de Góes, da cidade de Londres, lá no nosso querido país da Inglaterra. A Sabrina nos enviou a seguinte pergunta: quem são as duas testemunhas no livro de Apocalipse? Vamos então à resposta desta pergunta. Sabrina, há 3 pontos de vista principais sobre a identidade das duas testemunhas escritas em Apocalipse, lá no capítulo 11, no versículo 3 a 12. As primeiras 2 testemunhas são Moisés e Elias. A segunda é a dupla Enoque e Elias. E a terceira são 2 crentes desconhecidos a quem Deus chama para serem suas testemunhas nos tempos finais. Moisés e Elias são vistos como possibilidades devido ao poder das testemunhas de transformar a água em sangue, pelo qual Moisés é conhecido. As 2 testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu, pelo qual Elias é conhecido. Também, dando força a essa visão, é o fato de que Moisés e Elias apareceram com Jesus lá na Transfiguração. Além disso, a tradição judaica espera que Moisés e Elias retornem no futuro. A segunda dupla, Enoque e Elias, também são vistos como possíveis identidades das 2 testemunhas, porque são os 2 indivíduos na história que nunca experimentaram a morte. O fato de que nem Enoque e nem Elias morreram parece capacitá-los para morte e ressurreição das 2 testemunhas. Os defensores deste ponto de vista alegam que lá na carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que todos os homens morrem uma vez. E por isso, eles desqualificam Moisés de ser uma das testemunhas, já que Moisés já morreu uma vez. Entretanto, existem vários outros na Bíblia que morreram 2 vezes. Por exemplo, Lázaro, Dorcas e a filha de Jairo. Então, não há realmente nenhuma razão para que Moisés seja eliminado com base nisso. A terceira visão das 2 testemunhas sustenta essencialmente que Apocalipse capítulo 11 não atribui nenhum nome famoso às 2 testemunhas. Se as testemunhas fossem Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, por que a Escritura ficaria em silêncio sobre as suas identidades? Deus é perfeitamente capaz de tomar 2 crentes comuns e capacitá-los a realizar os mesmos sinais e maravilhas como Moisés e Elias. Não há nada lá em Apocalipse capítulo 11 que exija que assumamos uma identidade famosa para as 2 testemunhas. Qual ponto de vista é o correto então? Não sabemos ao certo e não podemos afirmar com certeza quem são as 2 testemunhas. A possível fraqueza da primeira visão é que Moisés já morreu uma vez e, portanto, não poderia ser uma das 2 testemunhas, uma vez que sua morte seria uma contradição. No entanto, os defensores deste ponto de vista argumentam
que todas as pessoas que foram milagrosamente ressuscitadas na Bíblia, por exemplo, Lázaro, mais tarde morreram novamente. Quanto às previsões da Bíblia sobre a vinda de Elias e do profeta como Moisés, o Novo Testamento deixa claro que essas profecias foram cumpridas por João Batista e pelo próprio Jesus, respectivamente. Não há na Bíblia certeza para a segunda visão de Enoque e Elias, pois resolve o problema de morrer uma vez. Faz sentido que Deus possa ter levado Enoque e Elias ao céu sem morrerem, a fim de salvá-los para um propósito especial mais tarde. Todas as três visões são interpretações plausíveis, mas não podemos ter absoluta certeza sobre nenhuma delas, uma vez que a Bíblia não revela as identidades das duas testemunhas. Os cristãos, portanto, não devem ser dogmáticos sobre essa questão. Sabrina, esta é a resposta bíblica que podemos dar à sua pergunta. A Bíblia ensina que devemos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e tratar essa palavra com reverência, com respeito e sempre com a verdade. Sabrina, espero ter ajudado em sua pergunta. E você, que é ouvinte deste programa, também tem uma pergunta ou uma dúvida sobre a Bíblia? Deixe sua pergunta, que assim que pudermos, vamos lhe responder. Programa Pergunta que a Bíblia Responde volta outro dia. A realização deste programa é feita pela Igreja Batista Filho de Davi. Eu, o pastor Gil Ferraza, apresentador deste programa, desejo a você que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você até o dia que vamos nos encontrar no céu. Até mais com o programa Pergunta que a Bíblia Responde.